Por mais sólida que seja, a reputação de um indivíduo ou de uma empresa não resiste a um processo de agressão contínua. A corrosão da imagem de um profissional ou de uma construtora pode começar nas condições do tempo. E isso continua a ocorrer numa época em que, ao contrário dos homens primitivos nas suas habitações rudimentares, o habitante evoluído das nossas cidades já aprendeu a se proteger de ameaças e riscos. Às descargas elétricas que descem do céu, ele opôs a proteção dos para-raios. Às ameaças do fogo, respondeu com eficientes instrumentos de defesa. Contra os excessos de calor e frio, selecionou materiais adequados e recorreu a aparelhos de resfriamento e de calefação. Aos riscos que não vêm da natureza e sim dos delitos humanos, também soube contrapor medidas imediatas. Para se precaver contra roubos e assaltos, instalou trancas, grades, barreiras, alarmes, guaritas, vigias. Mas se parece tão interessado em garantir a segurança das suas construções, por que dá tão pouca importância à impermeabilização? Se até a sabedoria popular reconhece que água mole pode perfurar a pedra dura. Por estranho que pareça, em plena era do conhecimento, parte da explicação sobre tanto descuido ainda se deve à desinformação. Não, bobagem. Não precisa gastar essa dinheirama toda por causa de impermeabilização. Concreto sim, é resistente, tem vigas de ferro. Imagina! E se ia desabar uma estrutura dessa por causa de água? Pior do que a desinformação é a informação equivocada, que gera custos, produz resultados por muito pouco tempo e trabalha contra a ideia da boa e necessária impermeabilização. É devido a opiniões assim, de pessoas que não entendem nada do que estão falando, que muitos bens e muitas vidas já se perderam na construção civil. Opiniões assim costumam iludir as pessoas e trazer resultados lamentáveis. Como consequência, muitas pessoas concentram as suas atenções no acabamento, no mármore, no tapete, nas cortinas, na escultura ou no quadro de um pintor famoso, sem levar em conta que tudo isso pode se transformar num enorme prejuízo se a água infiltrar na estrutura do imóvel. Mas o mais grave de tudo é a indiferença. Se os profissionais bem formados e bem informados sabem o quanto a impermeabilização é indispensável, então por que não a indicam? Por que não a exigem como medida essencial de segurança? Custo? Não, porque há custos maiores. E, além disso, custos mais altos são trazidos pelos acidentes. Em dinheiro, em transtornos e até mesmo em vidas humanas. Atrasos no cronograma de obras? Também não, porque as modernas técnicas de impermeabilização não demandam mais tempo do que o que se costuma gastar com outras medidas de segurança. Então, qual seria a justificativa? Essa pergunta só pode ser respondida com um grande silêncio. Um silêncio que não deveria ser o silêncio da omissão, da indiferença. Então, como mudar uma realidade que tantos exemplos negativos acumula na história da nossa construção civil? Primeiro, tratando a impermeabilização com a mesma seriedade que se dedica a todos os outros itens relacionados a uma construção. Fazendo uma avaliação técnica dos pontos da obra que precisam ser impermeabilizados, elaborando o relatório contendo projeto, especificações de produtos e estimativas de custos, designando um profissional para acompanhar os trabalhos e oferecendo ao cliente 3 opções de marcas para cada produto a ser utilizado. E, finalmente, encaminhando o relatório técnico aos fabricantes para a elaboração de orçamentos. Na construção civil,
Vale o conceito de que uma embalagem bonita nem sempre contém o produto de mais qualidade. Por detrás do visível, uma conspiração entre a água e o tempo pode estar gerando problemas de grandes proporções. Impermeabilização é tão fundamental quanto calcular corretamente uma estrutura, realizar com esmero a fundação, utilizar os equipamentos e materiais mais adequados e os profissionais mais experientes e qualificados. A queda de uma árvore causada por temporal pode ser uma perda posta na conta da natureza. A de um viaduto, uma ponte ou um prédio por infiltração, não. É culpa da indiferença da irresponsabilidade humana. Se até os deslizamentos de terra provocados pela chuva podem ter uma resposta competente de ordem técnica, por que não os problemas de impermeabilização? Construtores responsáveis orientam as suas decisões pelo bom senso. Levam ao pé da letra o alerta de que é melhor prevenir do que remediar e de que quem faz errado faz duas vezes. Esses profissionais sabem que reservatórios são uma espécie de cofre, onde se guarda um tesouro ameaçado de extinção, que é a água potável, e que vazamentos causam, além de prejuízos financeiros, danos à saúde e à vida. De modo especial, no caso de um reservatório enterrado, principalmente se ele estiver nas proximidades de uma fossa séptica. Além da importância que tem no planejamento viário de uma cidade e como caminhos por onde viaja o progresso, viadutos e pontes sustentam vidas na sua estrutura. Valores que não se pode colocar em risco. Com visão responsável de mercado, um profissional consciente não vê em uma manta asfáltica um simples material de construção, mas um poderoso instrumento de proteção a recursos e vidas. Em palavras como argamassa hidrofugante, cimentos poliméricos e membranas asfálticas, ele é capaz de ler um moderno conceito de responsabilidade e segurança. Para um profissional desse nível, não vale a pergunta: por que fazer impermeabilização? Por que não quebrar esse custo? Porque ele sabe que sem a impermeabilização, parte da água da chuva escorre sobre um capeamento asfáltico, mas outra parte penetra. Sem proteção, o vergalhão enferruja. Com o tempo, a ferragem arrebenta e uma ponte cai. Como sabe que, além de todos os danos materiais e humanos, uma obra de recuperação consome 5 vezes o custo de uma obra nova? Tudo isso se torna ainda mais significativo quando se sabe que a impermeabilização consome apenas de 0,5% a 2% do valor a ser gasto numa construção. Um investimento que, além de tudo, amplia para mais de 100 anos o prazo de proteção de uma obra, desde que promovendo as devidas manutenções. E que, não impermeabilizada, não duraria mais que 20 a 25 anos. O importante a ressaltar é que, onde quer que exista o risco de um acidente, buscar proteção é uma simples questão de bom senso. Porque, com o século XXI em andamento e a tecnologia nos oferecendo a cada instante novas e cada vez mais surpreendentes descobertas, não é possível continuar a conviver com um atraso na área de construção civil que nos tem custado tanto prejuízo e tantas vidas. Por essa razão, parte da tecnologia Petrobras está voltada para a missão de gerar segurança em setores fundamentais da construção civil. Ao produzir a matéria-prima utilizada na confecção das mantas asfálticas e membranas asfálticas, a Petrobras está estendendo a excelência alcançada no setor petróleo a um projeto de preservação patrimonial e também do progresso e da vida. Porque, se aceitamos conviver com tantas conquistas do conhecimento que aprimoraram a nossa existência, não é sensato recuar ao atraso de séculos, deixando ao tempo e ao acaso o poder de decidir sobre o nosso destino. Ainda mais quando desse recuo resultam enormes perdas financeiras e principalmente de vidas humanas.